Tudo bem, estrategista? Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Eu sou o professor Thales Taumaturgo, de Psiquiatria, e nesta aula nós conversaremos, nós estudaremos a psicopatologia. Olha só, estrategista, aqui a nossa engenharia reversa. Você pode perceber que, de fato, a psicopatologia é um tema pouco cobrado nas provas de residência. Algumas bancas gostam um pouquinho mais da psicopatologia, mas de uma forma geral eu não posso dizer para você que são questões, são temas que caem muito de uma maneira específica nas provas de residência. Contudo, o conhecimento da psicopatologia é a base da psiquiatria e você entendendo melhor a psicopatologia, todo o restante dessa grande especialidade aqui da psiquiatria vai ficar mais fácil. Então, a gente pode entender a psicopatologia e a avaliação do estado mental como a principal ferramenta utilizada pelo médico, pelo psiquiatra, na avaliação do seu paciente, na elaboração de hipóteses diagnósticas, na avaliação, na condução do tratamento, está dando certo, não está dando certo, mas de qualquer forma, questões específicas sobre psicopatologia não caem muito, então a gente vai fazer uma aula aqui bem direcionada, focada mesmo naquilo que nos interessa para a prova. Tudo bem? Vamos lá. A gente vai passar por alguns tópicos da psicopatologia. O primeiro tópico, consciência, atenção, senso-percepção, orientação, memória, inteligência, afeto, pensamento. Tá bom? Então vamos lá, estrategista, vamos começar aqui com a consciência. O que é a consciência do ponto de vista mais psicopatológico, psiquiátrico? Então, estrategista, a gente pode considerar que a consciência é o ambiente em que ocorrem e se integram as funções mentais que nos formam, que constituem o nosso psiquismo. Então a gente pode compreender a consciência como um palco e em cima desse palco é que nós podemos desenvolver as outras funções mentais, as outras dimensões do nosso psiquismo. É ali que tudo acontece, se mistura. Tudo bem? Então, a integração destas funções ocorre no que nós concebemos como consciência. Então, esse é um conceito um pouco abstrato, é verdade, do ponto de vista mais psicopatológico. Nós temos também, de uma maneira mais dura, mais pragmática aqui, as chamadas alterações do nível de consciência. Isso aqui é importante para que você entenda, estrategista, que tipo de alteração de nível de consciência nós encontramos nos transtornos psiquiátricos e o que nós não costumamos ver nos transtornos psiquiátricos, tá bom? Então, sim, existe uma certa variação aqui nestes conceitos, mas vamos lá. A primeira é obnubilação, que é quando você está com um pouquinho de sono, está dando aquela pescada, está quase entrando na sonolência. Então você está um pouquinho cansado, está quase dormindo. Por quê? Se você dormir, evidentemente você está na sonolência. Alguém vai lá, te chama, te cutuca, você ouve um barulho ali na rua, você rapidamente desperta deste estado de consciência alterado. O torpor, estrategista, é um pouquinho além da sonolência. Então é um sono um pouco mais pesado, um pouco mais denso. Você vai sim ser despertado, mas a energia para que façam com que você desperte, ela normalmente é maior. Um chacoalhão, um beliscão, um barulho muito alto, mas você vai sim ainda despertar, vai retomar a sua atividade plena de consciência. Alguns autores colocam aqui entre o torpor e o coma o que nós vamos considerar o sopor, que é sim um estado de consciência um pouco mais rebaixado, é mais difícil você despertar esse paciente, precisa de um estímulo mais vigoroso e ele vai despertar por pouco tempo, com uma mente ainda muito confusa, né? Vai novamente, rapidamente aí vai voltar aí a esse estado rebaixado de consciência. Então, entre o torpor, que é um estado de consciência rebaixado, mas o paciente desperta com certa facilidade, e este próximo aqui, que é o coma, a gente pode considerar aí um intermediário que é o sopor. O paciente pode sim despertar, precisa de mais energia, ele ainda não está muito ligado e normalmente volta a esse estado rebaixado de consciência. Quando o paciente está em coma, a gente considera que ele não é mais passível de ser despertado, tudo bem? Então a gente tem que entender aí, de uma maneira genérica, geral, essas alterações da consciência. Estrategista, vamos lá então para o que as provas mais cobram aqui relacionados às alterações de consciência.
E eu tenho certeza que você já ouviu falar em algum momento no delirium. Não confunda com o delirio. Nós vamos falar do delirio lá na frente. Aqui o delirium é uma alteração flutuante do estado de consciência. Então uma hora o paciente parece mais sonolento, uma hora mais agitado, uma hora a consciência está retomada, final do dia o sol vai baixando, né? Vai ficando aquele crepúsculo, o paciente piora, ele fica mais agitado ou ele fica mais paradão, um delírio hipoativo. Então é uma alteração flutuante do estado de consciência e normalmente o cérebro está afetado, na verdade, por uma causa orgânica, né? Seja aí por uma doença infecciosa, uma alteração hidroeletrolítica, uma recuperação da cirurgia em que foram usados anestésicos, opioides, benzodiazepínicos, enfim. É uma alteração do estado de consciência flutuante e a causa subjacente é orgânica. Existem N causas que nós podemos investigar para entender o que está causando de fato essa alteração flutuante, aguda do nível de consciência. Então, estrategista, vamos lá responder uma questão para consolidar esse conteúdo. Homem de 18 anos encaminhado à consulta pela mãe, a mamãe está preocupada e com muito medo. Por quê? Porque o filho ele não consegue se relacionar com as pessoas, evita a todo custo se envolver em atividades sociais e de lazer. Apesar disso, ele é um bom menino, ele está com bom rendimento na escola, mas ele sofre muito quando tem que desenvolver essas atividades. Por quê? Porque ele tem medo de julgamento negativo dos professores quanto ao desempenho. Ou seja, parece um meninão aí mais ansioso, né? Talvez uma fobia social. Fará vestibular, mas está pensando em desistir, com receio de ser reprovado e por isso ser julgado pela família. Ele fica muito nervoso nesses momentos aí em que ele é exposto a esses eventos sociais, sente taquicardia, náusea, sudorese e por aí vai. Mesmo percebendo que o que sente é exagerado e sem sentido, ele não consegue evitar estes pensamentos. Então, com base no caso clínico e nos conhecimentos médicos correlatos, julgue os itens a seguir. No estado mental, então estamos falando deste menino de 18 anos, no estado mental, observa-se obnubilação ou turvação da consciência, pois há um claro rebaixamento da consciência, de forma leve a moderada. Pessoal, nada a ver, né? Então, esse menino ele tem algum problema de alteração da consciência? Não. Provavelmente ele é um adolescente que tem uma fobia social, né? Então, é muito importante que você consolide e compreenda isso, que os transtornos psiquiátricos, de uma forma geral, não ocorrem sob alteração do funcionamento da consciência. Então, não existe um torpor, um sopor, um coma que vai justificar o transtorno psiquiátrico. Então, a consciência, o estado da consciência está preservada, tá? Está preservado na maior parte dos casos, tudo bem? Aqui, então, incorreta. O rebaixamento do nível de consciência é observado no seguinte transtorno mental. Então, você já viu, a esquizofrenia é um transtorno psicótico. Tem alteração de nível de consciência? Pode ter, você pode ter, eu também posso ter, mas é por isso que existe a esquizofrenia? Não, não é por isso que existe a esquizofrenia. Delirium, sim, nós vimos que existe um rebaixamento, uma alteração flutuante, aguda do nível de consciência. Então, depressão, tem alteração do nível de consciência? Não. Demência? Também não. Poxa, professor, mas o paciente com demência não faz delirium? Sim, mas não é por causa do delirium que ele tem um transtorno neurocognitivo. Tudo bem? Então, correta a letra B. Vamos lá falar um pouquinho da atenção. Então, preste muito atenção aqui, estrategista. Atenção, nós podemos dividir em características. A primeira é prosexia, a segunda é a tenacidade e a terceira é a vigilância. Mas nós também podemos dividir estas dimensões da atenção da seguinte maneira. Quantitativo, ou seja, quanto de atenção eu disponho. A minha atenção está normal? Então, para dizer a quantidade de atenção que eu disponho nesse momento, eu vou me referir à prosexia. Então, o normoproséxico significa a atenção em quantidade está normal. Eu não tenho menos atenção do que eu deveria ter, por exemplo, na sonolência. Na sonolência, a minha prosexia está diminuída. Eu não vou ficar tão atento com sono ou uma turvação, uma obnubilação do estado de consciência. Então, quando a gente está aqui acordado, conversando, estudando, a nossa prosexia é normal. Nós temos também alterações da qualidade. E aqui nós temos a tenacidade e a vigilância. Então, olha só, estrategista, o que é a tenacidade? É a capacidade de manter o foco da atenção em um determinado estímulo. Lembra lá da cola tenaz? Então você vai grudar a sua atenção em um determinado foco. Vai estudar e aí vão acontecer coisas ao seu redor, você não vai nem perceber, porque você está lá
focado, você está lá interessado naquele conteúdo. Então a campainha toca, você não percebe, o vizinho lá começa a gritar, você não percebe, a criança está gritando na rua, você não percebe, você está lá focado. Então quando você está estudando, você está lá muito dedicado, a gente pode dizer, por exemplo, que você está hipertenaz. Você vai ignorar um pouco os estímulos externos, as coisas que acontecem ao seu redor. E por outro lado, quando você vai ser facilmente distraído, você estará hipotenaz. Então tenta estudar, e aí o cachorro do vizinho late, né? Tem algum barulho ali no corredor do seu prédio, você já perde o seu foco, você já se distrai, você está hipotenaz. Vigilância. O que é isso, estrategista? Olha só, é a capacidade de mobilizar essa atenção de uma maneira adequada. Então assim, estou aqui estudando. Opa, mas tocou a campainha. Eu percebi que tocou a campainha. Então eu vou lá, atendo a campainha, faço o que eu preciso fazer e volto a estudar. Então eu estou aqui sim focado, mas eu ainda tenho capacidade de movimentar a minha atenção para outro determinado estímulo que seja importante. Tudo bem? Então existem estados de hipervigilância. Isso aqui normalmente é um estado em que alguém está muito preocupado, acontece em pessoas que têm o TEPT, o transtorno do estresse pós-traumático, ficam lá hipervigilantes, qualquer coisinha a pessoa já está ali tendo uma reação de sobressalto, né? Em estados de medo, de apreensão, você pode estar super ligado, como um vigilante. E estados de hipovigilância, então você está desanimado, está cansado, né? Você não vai conseguir mobilizar a sua atenção para outro foco. Então, estado de hipovigilância. Pode acontecer também em depressão, em alguns transtornos neurocognitivos. Você não vai conseguir fazer uma leitura atenta do ambiente. Sensopercepção, estrategista. Isso aqui é um dos tópicos mais importantes da nossa aula. Presta muita atenção, então aqui eu quero você hipertenaz neste conteúdo. Sensação. Vamos lá. O que é isso? É a captação de estímulos sensoriais, ou seja, são os órgãos dos sentidos, os órgãos sensoriais trabalhando. Então eu estou escutando, estou vendo, eu tenho paladar, olfato, tato. Então, quando tem um estímulo que é captado por um determinado órgão, eu tenho uma sensação. E depois que eu tenho essa sensação, o que eu faço com ela? Você vai ter que decodificar e interpretar. Qual o significado daquele barulho, daquela imagem? O que isso significa para mim? Qual é o simbolismo disso? O que eu faço com isso? Como é que eu interpreto esse estímulo? Então, o estímulo ele é captado, sensação, decodificado e interpretado, que é percepção. E aí, quando a gente une essas duas características, essas duas funções, nós temos a senso-percepção. Beleza? Olha só, as principais alterações de senso-percepção. Ilusões, estrategista. Olha só, o que é isso? A ilusão acontece quando a gente comete um engano, um equívoco. Então, na ilusão, nós estamos diante de um estímulo externo verdadeiro. Então, por exemplo, eu estou sentado e vejo uma moto passando bem longe de mim. E aí eu não entendo muito bem se é uma moto, se é um cavalo, se é uma bicicleta, se é uma máquina. E, na verdade, é uma moto, mas eu interpreto aquilo como um cavalo ou como uma bicicleta. Então, de fato, eu tive o estímulo, eu consegui captar aquele estímulo, mas eu interpretei ele de uma maneira equivocada. Isso acontece normalmente na nossa vida. Isso acontece em pessoas cansadas, em pessoas tristes, em pessoas desatentas e também acontece dentro de transtornos mentais, tudo bem? Então, se você já teve uma ilusão, é normal, a gente tem ilusão quase todo dia. É um estímulo verdadeiro, mas a gente é enganado, tudo bem? Pareidolia. O que é isso, estrategista? A pareidolia pode ser interpretado aqui como uma alteração imagética, uma alteração de imaginação, uma alteração de senso-percepção, que é basicamente quando nós atribuímos sentido, valor, forma a coisas que na verdade não têm este significado. Então você está lá na sua casa, final de semana, fazendo churrasquinho, olha lá para o céu, vê uma nuvem e de repente você enxerga o rosto da sua amada, do seu amado naquela nuvem. Olha, parece aqui uma boca, um nariz, olha aqui o cabelo, o brinco, não sei o quê. Aí você chama outra pessoa, ela vai ver aquela mesma figura, aquela mesma imagem, nuvem. Não, aquela lá não é a amada, não, aquela é a bunda do cachorro. Então, é como você atribui um valor de uma maneira intencional a algo que não tem valor. Ah, eu tô vendo aqui o bolor no pão, isso aqui é um santo. Mas na verdade é só um bolor. E quando você chama uma outra pessoa, vai ver uma outra coisa. Enfim, você entendeu
a dinâmica aqui da pareidolia. Alucinação, estrategista, aqui está a alteração de senso-percepção mais importante da nossa aula. Você viu que a ilusão é quando nós somos enganados, mas existe um estímulo externo verdadeiro. Tem algo no ambiente que faz com que eu chegue àquela conclusão equivocada, certo? Aqui na alucinação não há nada externo no ambiente, não tem um estímulo verdadeiro. Então eu estou escutando vozes, ou eu estou vendo coisas, estou sentindo, estou cheirando algo que realmente eu acredito que esteja ali, que exista no mundo externo, mas não existe. As alucinações, sim, são muito mais características das doenças psiquiátricas, doenças neurológicas. Então, as alucinações normalmente têm um caráter patológico. É você perceber algo que não existe. Então, existe uma percepção de algo que, na verdade, não existe. É falso, tudo bem? Na psiquiatria, os transtornos alucinatórios mais comuns são na modalidade auditiva. Estou ouvindo vozes, ouvindo um chiado, ouvindo conversas. É isso que nós normalmente observamos na psiquiatria, embora possa ter qualquer modalidade sensorial, tudo bem? Então são as alucinações. Vamos lá, estrategista, para você consolidar bem este conceito que é tão importante. Então, a alucinação. Você olha para o céu, não tem absolutamente nada lá, mas você está vendo uma espaçonave, você está vendo o Batman, está vendo qualquer coisa. Se outra pessoa olhar para aquela mesma parte ali que você está vendo, não tem nada. Mas para você, tem sim, tem o Batman. O Batman não voa, né? Tem o Super-Homem, tem um alienígena, tem qualquer coisa. Você acredita de fato que aquela imagem ou aquele áudio, aquela sensação que você está tendo ali é verdadeira. Então, para você, aquilo é verdade. Então, é uma quebra nos parâmetros da realidade. É uma alteração de juízo, é uma alteração psicótica. Tudo bem? Então, a alucinação é isso. Você vai ter uma percepção sem a sensação. Estou ouvindo, mas não tem nenhum barulho ali de fato no ambiente. Não há um estímulo externo. Alguns autores, eles gostam de ressaltar que as alucinações verdadeiras, elas são bem claras, bem definidas, elas são localizáveis no mundo externo. Então você consegue dizer, olha, estou vendo uma pessoa que está ali, está a 2 metros, está do lado da porta, está atrás daquela outra pessoa ali. Então as formas, as bordas, normalmente são bem definidas. Isso em questão de alucinação. Parece que a imagem é clara, é nítida, é bem formada. Tudo bem? E tem 2 tipos bem particulares de modalidades alucinatórias que as provas ultimamente têm cobrado, têm se interessado, que acontecem na transição entre o sono e a vigília. Então, tem um tipo de alucinação que ocorre quando você está pegando no sono, quando você está adormecendo. E tem um tipo de alucinação que é justamente o contrário. Então, na alucinação hipnagógica, você ouve coisas, sabe quando você está bem cansado, vai adormecendo, vai colocando a cabecinha ali no sofá, no travesseiro, e de repente, opa, peraí, eu acho que alguém me chamou. Ou, peraí, eu acho que eu ouvi alguma coisa. Isso é uma alucinação hipnagógica. Acontece nesta transição entre a vigília e o sono. Isso é comum, tá? Não se assuste se você já teve. Isso não dá um significado de algo patológico. Boa parte das pessoas tem esse tipo de alucinação. Então, a hipnagógica é quando você está adormecendo. E justamente quando você está acordando é a hipnopômpica. Então, é a mesma coisa. De repente você está acordando, nossa, acho que eu ouvi alguém me chamar, eu estou sentindo um cheiro aqui de churrasco, são 6 horas da manhã, você está sentindo um cheiro de churrasco, é alguma alteração. Infelizmente, eu já tive várias dessas e sempre era mentira. E aí, na verdade, isso é bem comum, tá? Esse tipo de alucinação é comum, a gente não vai levar isso em consideração que signifique uma doença. Mas sim, na narcolepsia são achados aí mais incidentes ainda. Tudo bem? Vamos lá. O transtorno de percepção, onde o paciente tem uma percepção sensorial falsa, que ocorre na transição entre o sono e a vigília, ou seja, quando o paciente ele vai acordar, é a hipnopômpica. Tudo bem, estrategista? Então, resposta hipnopômpica.
Vamos lá então, estrategista. Você já consolidou bem a alucinação, agora nós vamos entender as pseudo-alucinações e também as alucinoses. Eu adianto, estrategista, que a psicopatologia não é uma matéria única, consensual, bem consolidada. Então, existem sim inúmeras divergências entre autores, entre escolas diferentes, né? Influências diferentes. Então aqui, estrategista, você dificilmente vai, se você pegar 4 ou 5 livros diferentes de psicopatologia, ler a mesma definição em relação às pseudo-alucinações e às alucinoses. Vamos lá. O que seria uma pseudo-alucinação? Uma pseudo-alucinação teoricamente ocorre também sem um estímulo externo, mas ela não é tão bem definida. As bordas não são tão claras, não são tão limpas, não está bem localizado no espaço externo e o paciente parece que tem alguma crítica. Olha, será que é verdade? Será que é mentira isso que eu estou vendo, que eu estou ouvindo? Então, tradicionalmente, considera-se isso um tipo de alucinação, normalmente quando a pessoa está intoxicada ou está em abstinência por álcool ou outras drogas, tudo bem? Então aqui as alucinoses, normalmente as provas referem como um tipo, uma variação de uma pseudoalucinação que ocorre ali numa intoxicação alcoólica ou numa abstinência alcoólica. Também não existe um estímulo externo, o paciente põe em dúvida um pouco se aquilo é real ou não é real, então existe uma certa crítica e a coisa não é muito bem definida, não é toda bonitinha, tá bom? Vamos lá. Embora passível de discussão crítica, admite-se, em geral, que a alucinação mais indicativa de uma doença psiquiátrica primária é... Então você já viu, né? O que é mais comum é a auditiva. Existe visual? Sim. Olfativa? Sim. Tátil? Sim. Gustativa? Sim. Existe qualquer modalidade, mas a mais comum é sim auditiva, tá bom? Sobre fenômenos sensoperceptivos, queremos a incorreta. Vamos lá, estrategista, aqui tem um conceito legal para a gente firmar. As ilusões fazem parte da vida psíquica normal, faz parte. A gente tem ilusão quase todo dia, ou por desatenção, ou por cansaço, ou por sonolência, enfim. Você olha alguma coisa, escuta alguma coisa, mas interpreta de uma maneira equivocada, tudo bem? Tá certo? Tá certo. E podem ser atentivas, ou seja, por falta de atenção, sim, tá perfeito. E agora, o que eu quero explicar para vocês com um pouquinho mais de calma é, podem ser catatímicas? Sim, podem ser catatímicas. O que você precisa entender sobre a catatimia? Você precisa entender que nós somos seres que temos diversas emoções diferentes. Então, o seu dia, quando você acorda, ele pode ser completamente diferente se você estiver de bom humor ou mau humor. Você tem as mesmas coisas para fazer, mas você está irritado, está de saco cheio, você está com um afeto irritado, ou um afeto ansioso. Então, o humor influencia muito na nossa vida, no nosso comportamento. E pode ter certeza que você, às vezes, quando está apaixonado, ou está distraído, ou está muito preocupado, vai sofrer mais ilusões, vai sofrer mais com essas falsas interpretações. Quando você só tem coisa ruim na cabeça, quando você só pensa em coisas negativas, parece que tudo ao seu redor é negativo. Isso é a catatimia. É como o seu humor influenciam em outras funções psíquicas. Então sim, por exemplo, tem alguém que teve uma grande perda na vida, fica muito chateado, entristecido com essa perda. De repente, tá na rua, nossa, eu acho que eu vi aquela pessoa, meu filho, a minha esposa, não sei quem, eu vi passando por ali. Então, o que aconteceu? De fato, a pessoa está tão contaminada por aquele afeto, por aquela dor, que vê uma outra pessoa passando e acredita que é aquela pessoa que já se foi. Então, é isso que é catatimia. É como as emoções, especialmente o afeto, o humor, influenciam as demais funções psíquicas. Então, é isso que essa alternativa correta quer dizer. Que existem ilusões que são catatímicas. Você vai entender um pouquinho mais para frente isso melhor, se ainda não está claro. Pareidolia tem um conteúdo imaginativo, transformando percepções reais. Então, sim, tem lá a nuvem, tem lá uma sujeira na parede, que você vai dar o valor que você quiser para aquilo. Pseudo-alucinações são diferentes das alucinações porque são representações e não possuem um frescor sensorial. Estrategista, olha, isso aqui, como eu disse, é um pouco polêmico, então sim, são representações. O que a banca quer dizer com isso? Representação é tudo que está na mente, ou seja, as pseudo-alucinações estão no espaço externo,
é discutível, vai depender de autor para autor. Tem aquele frescor sensorial, é bem definido, é bem localizado, também vai variar de autor para autor. Mas aqui a gente pode entender que o erro é que a pseudo-alucinação em relação à alucinação se difere. Por quê? Porque o paciente tem mais crítica, põe em dúvida aquele fenômeno, ok? A alucinação é percepção sem objeto, é exatamente esse o conceito. Estou percebendo algo que não existe, ok? Então, a incorreta, com todos estes poréns, é a letra C. Menina de 7 anos está internada, pois irá ser submetida a uma retirada de amígdalas. Eu nem me atrevo. Amidalectomia, olha, deu certo. Amanhã. Ela acorda no meio da noite chorando, dizendo que tem um urso no seu quarto. Ela fica mais tranquila quando a enfermeira chega, acende a luz e mostra que, na verdade, aquele urso que ela viu é só uma cadeira, uma sombra, uma luz diferente, um formato diferente. Então, o que aconteceu com a menina? Ela viu algo no mundo real, algo no mundo externo. Só que ela interpretou isso de uma maneira equivocada. Ela estava preocupada, ela estava ansiosa, ela estava com medo. O que ela viu? Ela viu uma coisa positiva? Não, ela viu um urso, algo que estava lá para machucar, para ameaçar ela. Então o que houve? Uma ilusão. Professor, posso chamar isso aqui de uma ilusão catatímica? Pode, sim. Por quê? Porque o afeto, o medo, estas emoções contaminaram essa percepção da paciente. Mais uma para você compreender. Jovem, 26 anos, andando pela rua por volta das 18 horas, ou seja, já estava escurecendo, viu pessoas mortas debaixo do viaduto próximo à casa onde mora. No dia seguinte, voltou ao local, ainda assustado. E olha só, o cara viu pessoas mortas e voltou lá no dia seguinte. Eu não ia nunca mais passar por lá, né? Mas ok. E não viu mais os corpos, apenas papelões amontoados. Ele fez uma cirurgia recentemente e depois da cirurgia tem se mostrado triste, sem energia e sem prazer. Ou seja, ele passou lá, estava escurecendo, viu um monte de papel, papelão, sujeira, entulho. Ele achou que era o quê? Que era um corpo morto ali, que era, sei lá, um cemitério. No dia seguinte, já estava claro, ele um pouquinho mais tranquilo, olhou, na verdade aquilo lá não tem nenhum corpo, a não ser que a máfia recolheu tudo ali durante a noite, né? Então, nós temos aqui uma deformação catatímica. Professor, deformação, ilusão catatímica, tudo bem? A catatimia se aplica também para outra dimensão psíquica, que é o pensamento. Já vou explicar para vocês um pouco mais adiante, tá bom? Vamos lá, rapidamente, falar de orientação. O que é isso? É a capacidade de se orientar autopsiquicamente. Quem eu sou, qual é a minha biografia, qual é a minha identidade. E a orientação alopsíquica, que é basicamente orientação em tempo e espaço. Tudo bem? Vamos lá, rapidamente também, memória. Para a gente conseguir formar uma memória, primeiro, a gente precisa de atenção. Então, a memória vai começar com o quê? Com o foco da atenção. Então, você precisa prestar bastante atenção, estar concentrado, estar focado. E aí, você precisa fixar aquilo que você está lendo, vendo, aprendendo. Então, o primeiro passo é a chamada fixação. Depois, você precisa entender que aquilo vai ser útil para você e conservar, deixar ali numa gavetinha, numa pasta dentro do seu HD. E, por fim, quando você precisar daquela informação para resolver algo, para conseguir se desenvolver de alguma forma, você vai ter que evocar, ou seja, você vai ter que encontrar aquela pastinha, puxar aquela informação, ler aquela informação, interpretar, colocá-la em prática e guardá-la de novo. Então é a evocação. Então temos aqui, estrategista, alterações da memória. Vamos passar bem rapidamente, porque as bancas não abordam muito esse tema nas questões de psiquiatria. Então, alterações, uma perda de memória anterógrada, ou seja, eu não consigo mais guardar as memórias, as informações daqui para frente. Retrógrada, então nós estamos andando para trás. Retroanterógrada. Lacunar, ou seja, eu perco um pequeno dia, um pequeno momento, um dia da minha vida, ou um acontecimento, uma lacuna na minha memória. Isso acontece, por exemplo, em pacientes com Wernicke-Korsakoff, né? Especialmente pacientes que não conseguiram melhorar, que tem mais a variação da Korsakoff, a psicose de Korsakoff, vão sumindo lacunas da memória, o paciente vai preenchendo essas lacunas com memórias falsas, que nós chamamos de confabulação, tudo bem? Acho que eu nunca vi isso em provas, mas é algo bem interessante na prática clínica. Generalizada, perdeu toda a memória, isso aqui muitas vezes está relacionado a traumas, processos dissociativos, tá? Perde a memória completamente, normalmente
ou é um trauma muito grave, né? Uma infecção do sistema nervoso central devastadora, ou mais frequentemente uma amnésia dissociativa. Inteligência estrategista, olha, só para que você entenda mais ou menos o conceito, o que é inteligência? Nós temos aí todas estas funções psíquicas e outras que nós vamos conversar daqui para frente, e quando a gente soma tudo isso, integra tudo isso lá na consciência, e eu, através daquela integração, consigo utilizar estas ferramentas, essa minha dimensão psíquica, para resolver algo na minha vida externa, para aprender, para melhorar, para evoluir, eu vou chamar isso de inteligência. Então, é quando eu pego tudo isso e coloco à minha disposição para resolver problemas, para me adaptar, ok? Então, a inteligência é basicamente isso. Afetividade, estrategista, olha só, aqui é muito importante que você, antes que a gente continue, entenda a diferença entre afeto e humor. Vou colocar na tela aqui uma forma de você compreender a diferença entre afeto e humor. Então, afeto é uma emoção volúvel, dinâmica, instável, ou seja, é como você está agora, nesse momento. E o humor é uma emoção consolidada, é uma emoção que sofre menos variações ao longo do tempo. Então, por exemplo, você é uma pessoa alegre, de bem com a vida, sempre bem disposta, mas hoje, nesse momento, nesse dia, nessa semana, você está diferente, você está triste. Então eu posso dizer que o seu humor é entristecido? Não, eu vou me referir ao seu afeto, eu vou me referir a esta fotografia e não ao filme da sua afetividade. Então você pode entender que o afeto é o clima do dia e o humor é a estação do ano. Então, por exemplo, no verão, que é a estação do ano, é quente. Só que existem dias no verão que podem, sim, fazer frio. Então, o verão longitudinal é o humor e o afeto é o clima do dia, a temperatura do dia. Então, é um dia frio numa estação quente, ok? Você pode entender afeto e humor desta forma. Vamos lá, estrategista? Então, eutimia é o afeto normal, padrão, adequado. Alterações afetivas, você certamente já ouviu falar do embotamento afetivo, que é essa incapacidade de modular o afeto fica rígido, fica achatado. Lembra que o afeto ele é dinâmico, vai depender da circunstância, do dia. Então, o embotamento é muito comum, por exemplo, nos pacientes com esquizofrenia, que não conseguem mais expressar, modular essa emoção. A hipotimia, ou um afeto entristecido, acontece na depressão. A hipertimia, ou ainda um afeto que está elevado, que está em elação. Então a hipertimia acontece sim, a gente pode considerar que você pode ter um dia hipertímico, que está um pouquinho mais feliz, mas normalmente a hipertimia quer dizer que existe um afeto patológico aqui na jogada, relacionado, por exemplo, às fases hipomaníacas ou maníacas da bipolaridade. Tudo bem? Então é um afeto elevado. E a euforia, sim, a gente pode considerar já como uma fase maníaca, com um afeto muito mais elevado. Tudo bem? A hipertimia é um estágio um pouco anterior à euforia. Estrategista, vamos lá rapidamente. Eu quero que você entenda como se forma um pensamento, como surge uma ideia, como a gente raciocina, tira uma conclusão. Vou tentar descomplicar isso para você com um exemplo bem bobinho, bem banal, tá bom? Então, onde tudo começa? É lá na consciência, é no palco destas funções mentais. Então surgem na consciência representações, surgem ideias, formas, imagens, tudo ainda no nosso mundo interior. Então a gente vai interagindo com o mundo interior e a gente vai internalizando representações. Então, por exemplo, olha só, estrategista, a partir destas representações mentais nós temos ideias. Então, por exemplo, você sai de casa, olha para cima e percebe, o céu está lá em cima. E aí você sai de casa um outro dia, ou pensa nisso depois, olha para cima e fala, lá em cima é azul. Então, você fez o quê? Você interagiu com o mundo, trouxe para a sua representação, fez disso uma ideia, e aí você vai elaborar o conceito. O céu fica lá em cima. Lá em cima é azul. Você elaborou dois conceitos distintos. Só que você precisa integrar esses conceitos e perceber como eles interagem. Então, a partir do segundo conceito, você vai fazer o quê? Associá-los. Então você vai perceber, por exemplo, que o céu é azul. Você chegou nessa conclusão através desta associação de dois conceitos, ok? E depois, estrategista, depois você criou esse juízo. Olha, o céu é azul, porque quando eu saio de manhã e olho para cima,
Eu vejo o céu e eu vejo a cor azul, então o céu é azul. Você criou um juízo através dessa associação de conceitos. E a partir deste juízo, você vai obter novas conclusões. Então, por exemplo, você sai de casa num dia chuvoso, olha para cima e percebe: opa, o céu hoje é cinza. Então, nem todo dia o céu é azul. Eu sei que o céu é azul, mas nem todos os dias o céu é azul. Você, a partir daquele primeiro conceito, daquela formação original do juízo, vai conseguir depreender e formar novos juízos. Tudo bem? É mais ou menos assim que funciona. Estrategista, para a gente continuar, você precisa entender que o pensamento vai ser dividido agora em 3 dimensões: curso, forma e conteúdo. Vamos lá, que eu vou explicar cada uma dessas dimensões para vocês. Então, o primeiro curso é a velocidade em que esse pensamento é criado. Então, nós temos um curso, por exemplo, normoveloz, quando você está pensando tudo da maneira padrão, com calma, sem atropelar uma ideia na outra, sem perder as ideias com facilidade. Então, as ideias vão surgindo e normalmente você as expressa através da sua linguagem. Quando está tudo bem, a gente pode chamar isso de normoveloz. Quando o pensamento ele é muito rápido, a gente pode chamar isso de pensamento acelerado, ou naquela pessoa que está muito ansiosa, ou quem é hiperativo, ou quem ainda está numa fase de hipomania ou mania, vai pensando tudo de uma maneira muito rápida aí dentro da cabeça. Pensamento lentificado, a pessoa está cansada, a pessoa está com depressão, tem um transtorno neurocognitivo, tem uma deficiência intelectual, o pensamento vai surgindo de uma maneira muito lenta, muito morosa. E ainda pensamento bloqueado. Isso aqui pode acontecer, por exemplo, em pacientes com esquizofrenia. Alguns autores chamam isso de roubo do pensamento. Então o paciente está pensando e muitas vezes está discursando ao mesmo tempo e de repente para. De repente esse curso ele é bloqueado. O paciente esquizofrênico acha que alguma força roubou, fez com que esse pensamento fosse subtraído. E aí, de repente, sem mais nem menos, o discurso ali é interrompido porque o pensamento ele acaba totalmente bloqueado. Marque a alternativa onde a fala logorreica está presente. Estrategista, o discurso, a fala, vai refletir o quê? O pensamento. Então a logorreia é uma fala, um discurso acelerado. Então, quando nós vemos alguém que tem o pensamento acelerado, eu já expliquei para vocês, em pacientes com ansiedade, pacientes hiperativos e pacientes em hipomania ou mania bipolar. Então aqui, estrategista, o gabarito oficial da banca letra B, bipolar do tipo 1, em que ocorrem episódios de hipomania ou ainda episódios de mania, especialmente o que caracteriza o tipo 1 é a mania, mas também ocorre hipomania. Só que, estrategista, um paciente bipolar do tipo 2 em hipomania também pode, sem sombra de dúvidas, ser logorreico. Tudo bem? Então o gabarito oficial, de fato, é letra B. Mas nós consideramos aqui que a letra D também responderia à questão e ela seria passível de recurso. Estrategista, a forma. A forma é a maneira com que você vai organizar as suas ideias para transmiti-las, tudo bem? Então, nós temos algumas alterações da forma. Quando você vai expressar a sua ideia, você precisa ter começo, meio e fim, para que não só você consiga se expressar bem, mas o outro possa te compreender, possa entender o que você quer dizer. Temos aqui a fuga de ideias. Então, sabe aquela pessoa que começa falando de futebol, antes de terminar, de ter a sua conclusão, está falando de cachorro. E aí vai falando de cachorro e de repente já está falando de pastel. Então é uma pessoa que sim, organiza estas macro-ideias de uma maneira relativamente organizada, só que ela não conclui e vai puxando outra ideia, vai puxando outro assunto. Então vai fugindo, vai perdendo este fio associativo. Então a gente vai chamar isso de fuga de ideias. Acontece em quem está muito ansioso, em hiperativo, especialmente aqui nos pacientes bipolares em hipomania ou mania. Desagregação é um pensamento confuso, é um pensamento em que as ideias elas não conseguem se conectar umas com as outras. Então é um pensamento que vai perdendo, um pensamento e vai sendo expresso em discurso que vai perdendo sentido, a lógica. Não é como a fuga de ideias que tem um pensamento incompleto. Aqui você começa um pensamento que vai se juntando a outro que já não tem nenhum sentido, eles não se conectam adequadamente. A jargonofasia, estrategista, olha só. Eu vou explicar para vocês que a jargonofasia pode ser compreendida como uma alteração de linguagem, mas evidentemente que tem como origem uma alteração muito grave na organização do pensamento, na forma do pensamento. Então aqui não são nem
não são nem ideias que não se conectam, são palavras. Então vai virando uma sopa de letrinhas o discurso desse paciente. Fica tão desorganizado, tão bagunçado, que você não entende mais nada do que aquela pessoa está falando. Circunstancialidade. Vamos lá, e tangencialidade. Eu quero dizer para vocês rapidamente a diferença para não ser circunstancial. Então, qual é a diferença entre o circunstancial e o tangencial? O circunstancial fala muito mais do que precisa para te dizer aquela informação. Ou seja, ele vai falar em 5 minutos o que poderia ter dito em 1 minuto, mas de fato vai atingir o núcleo daquela ideia. O tangencial não, ele vai falar muito e não vai de fato responder ou não vai de fato chegar ao cerne da questão. Vai sempre dar para respostas, vai sempre se aproximar, mas de fato não vai atingir o núcleo, a ideia em si. Aqui tem, rapidamente, um discurso muito desagregado. É uma carta que eu recebi uns anos atrás de um paciente com esquizofrenia, estava internado comigo na época, e ele escreveu. Aqui eu traduzi para vocês, pessoal, porque é bem difícil de entender. Vamos lá, rapidamente. Doutor Tales, eu, vosso paciente, lhe escrevo, vos declarando que vosso paciente se sente muito feliz de conviver com todos os cidadãos do mundo, cujo tal só necessitará de internet para que se sobressaia nas conversas, cujo, por enquanto, só fala um só sábio, mas cujo tal é brasileiro. E eu, senhor, saiba que até assino por minha livre e espontânea vontade, te chamo em primeiro lugar, me venha por juiz, cujo tenho muitos filmes assisto, e tais cujos juízes dão total liberdade aos reféns. E, doutor Tales, sempre mais de 90% certo, cujo eu, seu paciente, estou na lista dos homens com mais palavras cumpridas no mundo, cujo peço desculpas por se ventura o doutor for evangélico, cujo eu fui por muito tempo na igreja pentecostal, cujo pastor foi roubado uma bicicleta, em junto eu estava servindo uma criança dando água de beber, cujo um bandido passou e levou a bicicleta, e o pastor me falou para que eu o esperasse, ele debaixo do túnel, para ele ir embora, e ele não foi. Então você percebe que, olha, dá para entender mais ou menos o que ele está falando, mas é muito desorganizado. Uma ideia já não vai juntando com a outra. Começou falando lá sobre filme, de repente palavra comprida, a igreja. Então você vai ver que é um discurso bem desorganizado, é um discurso desagregado. Vamos lá falar sobre o conteúdo do pensamento. Então o conteúdo do pensamento é sobre o que eu falo. Então nós temos aqui alterações bem importantes de conteúdo do pensamento que as provas gostam de questionar. Eu trouxe aqui as principais. Primeiro, pensamento concreto, que é um pensamento que tem um conteúdo pobre, raso, muito comum em pacientes com deficiência intelectual ou transtornos neurocognitivos. O delírio, que a gente vai ver daqui para frente, a gente vai abordar bastante essa questão do pensamento delirante, e o pensamento obsessivo, que é um pensamento que invade a mente do doente, que invade a psique do paciente, sem que ele consiga controlar, ele não tem defesa contra aquilo. É algo que é irremediável, é algo que atinge a sua mente e causa sofrimento. Então são pensamentos repetidos, recorrentes, indesejados, que causam sofrimento ao indivíduo que não consegue bani-los da sua mente. São as obsessões. Então, estrategista, para a gente arrematar, vamos falar do delírio, que é essa alteração do conteúdo. Então, é uma ideia que surge de um juízo patológico, de um juízo falso. Estrategista, você tem que entender aqui 3 características principais do delírio, da ideia delirante. Olha só, a primeira, o delirante ele tem uma convicção extraordinária. Ele acredita de fato que aquela ideia, que é falsa e não é compartilhável com os demais, é verdade. E você pode ir lá tentar mostrar para ele que ele tá enganado, você pode tentar provar, você pode trazer outras pessoas aqui para reforçar o seu argumento, mas nada vai abalar a certeza que esse indivíduo tem nessa ideia. Então, além de ser uma convicção muito forte, essa certeza é inabalável. Você não vai conseguir fazer com que o delirante mude de ideia. E, normalmente, o conteúdo, de fato, desse delírio, ele é bizarro, ele é tão exagerado, ele é tão improvável que a gente vai considerar que muitas vezes ele é até impossível. Então é uma pessoa que jura que, olha, de manhã eu estive no Japão, de tarde eu estive na Alemanha, agora depois do almoço eu vou estar na Austrália porque eu estou me teletransportando. Então você entende que aquilo é impossível de ser realizado, ou é algo que é extremamente improvável de ser, de fato, a verdade. Então, por exemplo, a pessoa acha que
tem a porta ali da casa dela está aberta. E ela acha que aquela porta foi aberta pela vizinha que mora no andar de baixo, que é uma cadeirante, que não consegue nem se locomover ou está acamada, mas ela tem certeza que quem abriu a porta ou quem mexeu na coisa dela, nos pertences ali dessa pessoa, é a vozinha que não sai da cama há 18 anos, está lá acamada, está em estado final ali, paliativo. Então é algo que é tão esdrúxulo, é tão improvável, que a gente vai considerar também que é suficiente para se caracterizar como um delírio, que é extremamente improvável. Impossível? É impossível que a veinha vá lá, levante. Não é impossível, mas você sabe que aquilo de fato não é verdade. Vamos lá. A gente pode chamar o delírio ainda de acordo com a sua estrutura. Tem o delírio sistematizado, que a pessoa vai contando aquela ideia de uma maneira um pouco mais organizada, de uma maneira um pouco mais clara, parece que tem começo, meio e fim. Então no delírio sistematizado parece que a coisa é até um pouco compreensível, pode ter ali, guardar uma relação de causa-consequência, leis de tempo e espaço. Então a pessoa pode falar, olha, é que eu tenho um jato particular aqui, que eu vou para o Japão, vou para a Austrália, vou para não sei onde, que ele é muito, muito, muito rápido. Então tem uma questão de fuso horário, ela vai contando para você que você, de repente, está tão envolvido naquilo que você acha que pode ser verdade. Então a pessoa vai organizando melhor essa ideia, que é sim esdrúxula, mas de uma maneira um pouco mais factível. Ainda assim, se você se afastar e perguntar para outras pessoas, aquilo de fato é quase impossível de ser realizado. E um delírio que tem essa estrutura mais clara, mais limpa, sistematizado, é mais observado onde? No transtorno delirante persistente. Tudo bem? Então esse delírio mais limpo, mais sistematizado, é mais próprio do transtorno delirante persistente. Ah, é só nesse transtorno? Não. Tem na esquizofrenia? Pode ter. É o mais comum? Não. Na esquizofrenia, o mais comum é o não sistematizado. Tem caos, é bizarro, é vago, não tem nenhum sentido, ignora a relação de causa e efeito, respeita os princípios de realidade. Isso aqui é mais comum da esquizofrenia. É bagunça total. É algo que você, só de ouvir, entende que não tem a menor chance daquilo ser factível. Tudo bem? E a gente ainda pode dividir em primário, que é quando é incompreensível, inicia e termina em si mesmo, não há origem, não há causa, não há motivo, ou seja, a pessoa não está influenciada por algo, aquilo é próprio da doença, é primário, faz parte da doença aquilo. E o secundário estrategista é rastreável, então você percebe que aquele delírio ele é fruto de alguma coisa. Lembra lá da catatimia? Aqui, por exemplo, a pessoa pode estar numa depressão, pode estar tão triste, o afeto vai ter uma relação tão intensa com o pensamento que vai influenciar o pensamento. Então vai ser um delírio catatímico. Ou ainda, a pessoa tem uma alteração do estado de consciência, tem uma flutuação do estado de consciência e vai falar algo que está sendo dito por influência dessa alteração de estado da consciência. Tudo bem? Nós podemos chamar ainda de monotemático ou simples, quando existe uma ideia central, ou pluritemático, complexo, quando existem várias ideias desconexas entre si. Vamos lá, estamos quase no fim, vamos responder algumas questões rapidamente. Pensamentos recorrentes e insistentes, desagradáveis, contrários à índole do paciente, referem-se a, você já viu, são as obsessões, aquele pensamento que o paciente não controla, não domina, que invade a mente, que causa sofrimento, são obsessões. Vamos lá, sobre delírio primário e secundário, queremos a correta. Estrategista, então você já viu a diferença entre primário, que se inicia em si mesmo, na própria doença, e o secundário, que ele é influenciado pelo humor, afeto ou pela consciência. Aquelas características de ser uma convicção extraordinária, certeza irremovível, a baixa probabilidade ou mesmo a impossibilidade se mantém para os dois. Tudo bem? No primário, o indivíduo tem uma convicção extraordinária, enquanto no secundário essa convicção é passível de modificação. Não. Ambas são extraordinárias, as convicções elas são aí incríveis e a certeza é irremovível. O secundário é mais grave do que o primário, mas você não pode cravar, porque vai depender de caso para caso, de pessoa para pessoa, enfim, acho que não é a mais adequada aqui. O primário se origina na alteração de pensamento e juízo, tá correto, ou seja, se origina em si mesmo, na própria doença, na própria esquizofrenia, por exemplo. E o secundário se origina em alterações em outras atividades mentais, afeto e nível de consciência, que produzem juízos falsos. Isso aqui está correto.
No primário, as ideias se desenvolvem em torno de um só conteúdo. Não, lembra lá que a gente está falando de mono ou pluritemático aqui. O primário é mutável. Olha, mais uma vez aí você também já pode cair fora dessa alternativa, não tem nada a ver. Então, melhor resposta a letra C. Tipicamente, na esquizofrenia, o delírio é bizarro? Sim. Mal sistematizado? Sim. Pode ser primário ou secundário? Sim. É claro, mais comum, não tenha dúvida, é primário. Mas pode ser secundário na esquizofrenia? Com certeza. Você pode ter delírios secundários e delírios primários na esquizofrenia. O mais comum é o primário, tudo bem? É aquela que se inicia na própria doença, mas aí você pode ter uma alteração de nível de consciência no esquizofrênico e aí vai gerar um delírio secundário, por exemplo. A alteração do conteúdo do pensamento ou juízo de realidade presente em transtornos como a esquizofrenia é neologismo? Não. Neologismo é uma alteração de linguagem ou ainda de pensamento, que é a criação de novas palavras, né? Você vai dar nomes diferentes para coisas aí que já existem. Delírio é uma alteração do conteúdo do pensamento? Sim. Afeta o juízo de realidade? Sim. Está presente na esquizofrenia? Sim. Resposta letra B. Incoerência. A incoerência é a mesma coisa que o discurso desagregado, tudo bem? É uma alteração da forma do pensamento. Alucinação, alteração de senso-percepção, e roubo é uma alteração do... Ana, 55 anos, comparece a um serviço de atendimento em saúde mental afirmando que implantaram um chip em seu corpo para controlar suas emoções e seus pensamentos. A manifestação indica a presença de um delírio C. Olha, se ela não tiver contratado esse serviço lá do Elon Musk, né? Porque agora, assim, é impossível isso? Não, vai lá na empresa do Elon Musk, lá coloca o chip, sei lá o que eles estão fazendo lá, o Neuralink, e aí é completamente impossível? Não, é altamente improvável? Eu acho que sim, né? Mas vamos ver. Então, vamos lá. Letra A. A crença do indivíduo em relação à veracidade das suas ideias permanece, mesmo diante de argumentos lógicos ou dados objetivos. É isso. Então, se a mulher chega para você e fala, olha, colocaram aqui um chip na minha cabeça, você já sabe que ela não é cliente do Elon Musk, ela nunca foi lá para os Estados Unidos. E aí você diz, olha, mas peraí, onde é que foi essa cirurgia? Não tem corte nenhum. Quem colocou? Me dá o telefone de quem fez, não sei o quê. Então você vai dando diversos indícios ou provas de que aquilo não é verdade e a pessoa está lá firme, tem aquela certeza inabalável. É isso, estrategista. Basicamente, a letra A responde a questão. Vamos lá. Queremos a diferença entre ideias obsessivas e delirantes. Você já sabe, né? Delírio e obsessão são alterações de conteúdo do pensamento. Delírio é aquela alteração que parte de um juízo patológico, tudo bem? E a obsessão é aquele pensamento que vai causando sofrimento sem que o paciente consiga controlar. Então, vamos lá direto para a correta. Nas ideias delirantes, o indivíduo não reconhece o pensamento como absurdo. É claro, lembra que tem aquela convicção extraordinária, aquilo é verdade para o paciente. Então não é absurdo. Absurdo é você não acreditar. Já nas ideias obsessivas, o indivíduo sabe que aqueles pensamentos são absurdos, mas não consegue controlá-los. É isso, pessoal. Então, no pensamento obsessivo, o paciente ele vai ter pensamentos, por exemplo, de contaminação, de simetria, pensamentos de tragédia, de morte. Sabe que aquilo lá é um absurdo, mas não consegue se livrar destes pensamentos. O delírio não. O delírio, além desta alteração do conteúdo do pensamento, também tem a perda do juízo de realidade. Vamos lá para a gente arrematar. Na esquizofrenia, entre os sintomas psicóticos comuns, temos um caracterizado por alteração de senso-percepção. E aí são estímulos externos na ausência de fator que tenha provocado estes estímulos, associado a prejuízo do juízo crítico. Ou seja, eu estou percebendo algo sem que tenha de fato ocorrido no mundo externo. É uma alucinação. Então, a melhor resposta aqui é a letra A. Ah, professor, por que não alucinose? Porque lembra que na alucinose tem, teoricamente, a presença parcial do juízo de realidade. Será que é verdade? Será que não é verdade? Na alucinação, não. Na alucinação eu vou ouvir aquilo e, para mim, aquilo é a realidade. A última. No exame do estado mental, qual das alterações não prejudica o juízo crítico da realidade? Ou seja, qual alteração aqui que eu não vou ter um prejuízo da capacidade de tomar decisões com base na realidade, com base no mundo externo verdadeiro, tudo bem? Então vamos lá. A alucinação prejudica a crítica? É claro, se eu estou alucinado, eu não tenho uma crítica adequada. Estou desorientado, eu tenho uma crítica adequada? Não, essa crítica está prejudicada. Se eu não sei quem eu sou, ou onde estou, ou em que tempo eu estou, eu tenho sim a crítica prejudicada.
Eu estou irritado. Eu prejudico a minha crítica com isso? Não. Ah, mas a minha mulher fica irritada e diz que sim. Tá, é uma outra história, mas o afeto irritado não prejudica a capacidade de você tomar uma decisão com base na realidade. Alteração da consciência, evidentemente. Então, o que não prejudica é uma alteração de irritabilidade. Tudo bem? É isso, estrategista. Espero que você tenha gostado da aula. Qualquer coisa, entre em contato e nos vemos na próxima. Um grande abraço e até lá!